Amém, Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos abrir a palavra de Deus. Os nossos adolescentes podem se dirigir para a sala deles. E se você está visitando aqui o templo, e tem um adolescente aí, ou você é adolescente, 12 a 17 anos, pode se encaminhar junto com essa turma, que tem agora uma ministração específica para eles, 12 a 17 anos. Vamos abrir a Bíblia em Zacarias, livro do profeta Zacarias, penúltimo escritor do Antigo Testamento, capítulo 1. E vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 17, dando ênfase ao versículo 2. E vamos falar nessa manhã, e como eu disse no início do culto, e durante a semana, nas terças-feiras, nos Gêmeos nas Casas, no sábado à tarde também, sobre o mundo que está debaixo da ira de Deus. O mundo debaixo da ira de Deus. Zacarias, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos Exércitos: deixe os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu: eu mostrarei a você quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos Exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo, e o anjo me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor: estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído,
A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Diga amém a palavra de Deus. Pai, pedimos a revelação da Tua palavra de uma forma prática e contundente sobre nossas vidas, para nos colocar no prumo da Tua vontade e para delinear tanto nossos raciocínios como nossos sentimentos que formatam nossas atitudes. Que a Tua palavra venha sobre nós com revelação, pois é isso que precisamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O nome Zacarias no Antigo Testamento, e na Bíblia como um todo, era muito usado pelos pais para entregar aos seus filhos. Um nome que significa o Senhor lembra, o Senhor não esquece, o Senhor sabe. Mais firmemente a expressão o Senhor lembra. 29 pessoas na Bíblia receberam esse nome, Zacarias. Nos dá a visão clara de que os pais tinham na sua mente um Deus que não está alheio, um Deus que não está distante dos fatos que acontecem na terra, um Deus que lembra o passado, que olha o presente, conhece o futuro, e tudo isso está dentro da mente dele. Em relação às pessoas individualmente e às nações. Zacarias se levantou logo depois do cativeiro do povo de Deus. Começou a profetizar 2 meses depois do profeta Ageu. Trouxe uma mensagem na mesma linha de Ageu, de chamar o povo de Deus a uma postura correta em relação à devoção, em relação à ética, ao relacionamento uns com os outros e ao relacionamento deles com Deus. Ele usou palavras semelhantes, corroborando com Ageu, para mostrar ao povo que era tempo de buscar ao Senhor. Era tempo de voltar para o Senhor. Ageu usa a expressão de que é tempo de buscar ao Senhor. Zacarias usa a expressão, é tempo de voltar para o Senhor, indicando que o povo não pode, não tem o direito de fazer a busca e a devoção de Deus quando eles querem. Mas eles devem se dedicar integralmente para buscarem a Deus. Não se busca a Deus num culto da igreja. Os cultos representam a declaração de uma busca contínua de Deus. Ageu olha para o povo e vê o povo pensando, não é hora, amanhã buscaremos Deus. Zacarias olha o povo e na sua visão profética, ele vê um povo que fala, no passado buscamos a Deus. São pessoas que vivem no seu relacionamento com Deus de passado e de futuro. Ou eles são nostálgicos do tempo que amavam a Deus com verdadeiro amor e o serviam, ou eles são futuristas que vivem pensando amanhã buscarei Deus, amanhã servirei Deus. Ageu diz, o tempo é agora, o tempo é já, não é amanhã. Zacarias diz, o tempo é agora, o tempo é já, não é ontem. Voltem para o Senhor. A mensagem chega num tempo em que Jerusalém precisa ser restaurada. O templo do Senhor precisa ser reconstruído. Mas
a população de Jerusalém e a população mundial da época está vivendo a sua vida pensando que podem viver do jeito que bem entendem, como se fossem soberanos e estivessem no controle da sua existência, tomando as suas decisões, e por não verem a tragédia iminente se cumprindo no dia a dia das suas vidas, ou seja, agem errado e Deus não pune de imediato, negligenciam e eles continuam alegres, abandonam a devoção e eles continuam prosperando. Eles tendem a pensar que Deus está longe e que Deus está tolerando seus pecados, suas carnalidades, suas maldades, passivamente, de forma indiferente, como se Deus não se importasse com toda a maldade, com toda a iniquidade, com toda a imoralidade, com toda a corrupção, com toda a quebra de contrato, com todo o desprezo de valores, com toda a existência de um comportamento que não condiz com o que se diz crer. Acham que Deus vê tudo ou não vê, mas vendo ou não vendo está indiferente. Talvez pensam que Deus está muito ocupado com outras coisas. Talvez regendo o seu coral de serafins, dando ordens aos querubins no céu, talvez zelando pelo seu manto de glória e pelo seu trono elevado, e não está muito ocupado com o que as pessoas estão fazendo, e está deixando elas à vontade se divertirem como um pai atarefado que não se importa se os filhos estão fazendo alguma coisa errada. O profeta é levantado para dizer que não é bem assim, que enquanto as pessoas estão chafurdando no lodo da sua maldade, da sua negligência, do seu pecado, Deus está irado com o povo. No versículo número 2, ele enfatiza: o Senhor muito se irou contra os seus antepassados, indicando que o momento presente era reflexo do passado e que estava sendo feita uma construção espiritual do mal, porque os seus antepassados semearam o mal, plantaram mal, regaram mal, e agora os seus descendentes estão se alimentando do mesmo mal, da negligência, da falsidade, da imoralidade, da impureza, do desprezo a Deus. E Deus, desde os seus antepassados, e quando faz essa citação, meus irmãos, ele está trazendo, através de Zacarias, a memória de que aquele momento em que eles estavam para restaurar o que havia sido destruído, era resultado de séculos de destruição, por causa da maldade deles, do pecado deles. Mas eles não atendiam, como diz a palavra aqui. Eles, versículo 4, não me ouviram, nem me deram atenção. Iam afundando suas vidas físicas e principalmente espiritual, estava sendo deteriorada, destruída, estavam caminhando a um passo do inferno, estavam prestes a terem uma eternidade de sofrimento e destruição eterna, mas não se importavam. Viviam como que pensando: faremos, realizaremos, teremos, desfrutaremos, no tempo que quisermos, da maneira que quisermos, fazendo o que nós queremos fazer, e
pensando ao mesmo tempo que se julgam soberanos, que Deus é alheio, que Deus não se importa. Me remete a pensar nos dias atuais, em que a maldade, a mentira, a corrupção e todo tipo de sujeira se avoluma na terra, e as pessoas andam na sua soberba e orgulho pensando vai tudo bem, não tem problema, vamos lutar e vamos conseguir. Me faz ter a certeza, esse fato histórico, de que Deus está assistindo e não passivamente aos programas pornográficos, ilícitos, imorais, na televisão, nas mídias, que Deus sabe o que está acontecendo nas telas de computadores. Me remete ao conhecimento que Deus está vendo a imoralidade, a impureza se proliferando, alcançando um padrão de normalidade no contexto da mente de pessoas e de famílias inteiras, fazendo com que toda a sociedade seja encharcada por um padrão de luxúria, de lascívia, de maldade, de impureza e de bestialidade sexual. Como se Deus não estivesse assistindo Big Brother Brasil, como se Deus não estivesse vendo o que está acontecendo. Remete a pensar que as pessoas julgam que Deus nos dias de carnaval faz retiro, que Deus fecha os olhos, que Deus diz, não vou me ocupar com essa situação relés, eu não me importo com isso, tenho muitos anjos para cuidar. Me faz pensar que as pessoas estão julgando que elas podem festejar a carne, dar vazão à carne, a despeito da Bíblia dizer, não andeis na carne, mas no Espírito, porque os que andam na carne vão colher morte e destruição sobre as suas vidas. Mas elas pensam, está escrito lá, mas Deus não se importa, não. Deus não está ligando, Deus gosta que a gente se divirta, ainda que a nossa diversão não tenha parâmetros, limites, disciplina, mas seja reflexo de dissolução, de malícia e de maldade. Me remete a pensar que as pessoas estão olhando e pensando que Deus não está vendo toda essa corrupção no Brasil e no mundo, aqui no território tupiniquim, manifestada pelas investigações da Lava Jato e de outras equipes que estão fazendo um trabalho em resposta às orações de décadas passadas do povo de Deus, para trazer à tona toda impureza e sujeira no campo econômico, financeiro, e colocando pessoas na cadeia, e as pessoas acham que Deus não está olhando para isso, e Deus está ocupado com seus negócios celestiais, e não está se importando com o mercado financeiro brasileiro, com o bem social das famílias, com as injustiças sociais, com a roubalheira, que Deus não está se importando com nada disso. A história de Judá com Zacarias e Ageu me remete a pensar nos dias atuais, em que as pessoas estão focadas nas suas paixões, paixões que sucumbem à mente, as emoções delas, que dominam o interior delas e que as escraviza na sua agenda, nos seus horários, nos seus compromissos, fazendo com que elas estejam focadas em um ídolo chamado time de futebol, e a mente delas esteja presa a isso, e o coração delas amarrado nisso, e elas deitam e acordam pensando nisso, e elas marcam seus compromissos pensando nisso, e a paixão vai dominando elas, escravizando, acorrentando, e elas pensam, Deus está passivo, Deus não se importa, Deus não está ligando para isso, Deus até gosta, Deus é meio brasileiro, e como todo brasileiro ele também gosta de futebol, então Deus não está se importando com esse fanatismo
fanatismo que leva pessoas a gastarem dinheiro, a fazerem declarações de amor, de dedicação, de sacrifício de vida, a discutirem e brigarem com outros em nome de uma paixão, de uma entidade que nem é física, é espiritual, porque não é gente, não é pessoa. E elas pensam, não tem problema nenhum, Deus está distante, Deus não se incomoda com isso, Deus não se importa com isso. Me remete a pensar que as pessoas olham para esse mundo materialista, que não se incomoda com corrupção, com mentira, com imoralidade, desde que o bolso esteja bem. Que não se importa com desmandos, com traição, desde que tenha recursos no bolso e esteja enriquecendo. Me leva a pensar sobre as pessoas nos dias de hoje, que para terem mais dinheiro são capazes de negar alianças, trair pessoas afetivas e negar o próprio nome do Senhor, renunciando aos princípios da palavra de Deus. Tornam-se avarentos, mesquinhos, cheios de si, medem-se e medem os outros pelo carro que tem, pela quantidade de bens e posses que possui, pela roupa que veste, medem os outros mediante a grife, a marca da roupa e da moda que elas praticam, se medem ao ponto de se deprimirem por não poderem comprar, se deprimirem por não poderem ter o melhor, ficam tristes, abatidas, emocionalmente abaladas, porque não conseguem materialmente se satisfazerem, e pensam, Deus não está olhando para isso, Deus só está ocupado com o sangue de Jesus, com a cruz, com os anjos e com o culto de domingo na igreja. Deus não está olhando para essas coisas e não se interessa por elas. Mas não para por aí. A época de Zacarias me remete a pensar nos dias de hoje, àqueles que carregam uma Bíblia debaixo do braço, mas não são carregados pelas verdades que estão nessa Bíblia, não são impulsionados nas atitudes, não têm comportamentos escritos mediante as palavras que estão escritas no livro que dizem crer. Pessoas que não têm uma comunhão entre o que falam, crer e o que fazem, que são capazes de cantar músicas de entrega a Deus, mas estão entregues às paixões carnais, ao materialismo, estão entregues na satisfação dos seus desejos, estão entregues nas suas cobiças e desprezam Deus, desprezam valores, desprezam família, desprezam a sua própria alma e pensam, Deus não está interessado nisso. A única coisa que Deus se preocupou é em mandar seu filho morrer, e Ele está preocupado lá na frente em salvar quem crer. E o que nós fazemos nesse meio tempo, Deus não está nem aí. O que eles pensavam é o que nós pensamos hoje. O que eles faziam é o que vocês estão fazendo hoje. Jonathan Edwards, pregador americano do século 17, pregou no dia 8 de julho de 1741 em Enfield, Connecticut, Estados Unidos, uma mensagem falando sobre a ira de Deus. E a Wikipédia, ela diz o seguinte sobre essa mensagem: Edwards não era bom orador, mas enquanto ele pregava, houve pessoas que choravam e clamavam por arrependimento, enquanto que outros se agarravam às colunas da igreja, como se estivessem sentindo que estavam sendo engolidos pelo inferno. Em alguns momentos, ele precisou interromper o sermão e esperar que as pessoas parassem de gritar, chorar e lamentar para poder continuar pregando.
Na verdade, o que aconteceu ali é o que deveria acontecer em todas as reuniões. Trago algumas expressões que ele usou naquele sermão. Ele estava falando sobre a ira de Deus sobre o mundo, sobre as pessoas. E ele dizia palavras, como tentei aqui falar algumas, que mostravam que enquanto elas viviam as suas vidas dessa forma que relatei, pensando que elas é que estavam de posse do controle de tudo, não pensavam, não imaginavam, não calculavam que no passado pessoas viveram como elas, amaram o mundo como elas, se entregaram às paixões como elas, viveram no materialismo e na corrupção como elas, foram hipócritas como elas são, e agora estão no inferno. E elas pensam, eu sou diferente, eu dou um jeito. Eu sou muito esperto para ir para o inferno. Eu sou muito esperto para ir para o inferno. Nem se eu tenha que criar um Deus conforme o padrão do que eu conceituo ser Deus, e penso num Deus bonzinho que não terá coragem de me condenar. Afinal de contas, olha quem eu sou. Elas não imaginam que elas estão andando sobre uma película muito fina e logo abaixo delas está o inferno e elas estão para cair lá. Estão para ir lá. E enquanto isso acontece, elas estão preocupadas consigo e paixões e materialismo e hipocrisia e fingimento. E nem sabem que algumas delas hoje e alguns de vocês hoje estarão entrando no inferno. Porque não tem temor de Deus, não tem medo de Deus, não tem respeito de Deus. Tratam Deus com a banalidade dos seus conceitos humanos, dos seus pensamentos ínfimos, mesquinhos, egoístas, e querem colocar Deus dentro desse quadradinho de humanismo, como se Deus fosse se moldar a isso, e em nome da sua graça e bondade e amor, Ele está impedido de fazer qualquer coisa contra mim. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que Deus está irado com o mundo. Estava e está. Deus está irado com toda essa perversidade, com toda essa mentira, com toda essa corrupção, com toda essa maldade e injustiça. Deus está irado com o mundo. Eu preciso dizer para vocês que a graça de Deus só encontra duas situações para operar. A graça de Deus só se manifesta no ato da conversão. A graça de Deus só se manifesta num segundo momento, no dia a dia do convertido, que permanece na conversão. Fora desses dois atos não existe graça de Deus. Aqui está aquela resposta, por que Deus permite essas calamidades, essas tragédias que assolam até pessoas de dentro da igreja. Porque o mundo, e a igreja está no mundo, e para Deus não tem rótulo de igreja ou mundo, tem novo nascimento ou não. Tem vivido dessa forma que o povo na época de Zacarias vivia. Para esses não há graça, mas juízo e ira. Aqui está a resposta, porque tanta coisa ruim acontece, porque o mundo está debaixo da ira de Deus. Fujam! Fujam da ira de Deus.
Não se foge da ira de Deus com alguns hábitos religiosos. Não se foge da ira de Deus com algumas práticas honestas na vida civil. Não se foge da ira de Deus nem com aparências. Se foge da ira de Deus pelo novo nascimento, acompanhado de frutos que mostrem um arrependimento. Arrependimento que abandona as paixões, os pecados, as maldades e as malícias. Aqueles que não estão na graça de Deus já estão condenados. Só está faltando romper essa pequena película que sustenta os pés deles, e sobre as quais eles não têm poder. E quando elas rasgarem, eles descerão diretamente para o inferno. E passarão trilhões de anos em sofrimento eterno, com dores não conhecidas neste mundo, porque desprezam Deus, zombam de Deus, tratam Deus segundo a malignidade do coração deles. E a qualquer momento, acabará qualquer esperança para eles. Eles estão numa antessala do inferno, apenas aguardando o momento de serem chamados. A qualquer momento serão chamados e conduzidos àquele lugar de morte e destruição eterna. No mundo as pessoas estão vivendo segundo as maldades, de forma desenfreada, como se tivessem como escapar da ira divina, dizendo: eu simplesmente não acredito. Eu simplesmente excluí Deus, como se Deus fosse excluído, fosse possível ser excluído, dizendo: eu não tenho lugar para isso na minha vida e não tenho tempo. E eles julgam que por pensarem assim, eles estão mudando o rumo das coisas. E assim como se consideram donos de si mesmos, como se acham capazes de fazerem o que bem querem na hora que quiserem, julgam que poderão adiar essa ira de Deus. Julgam que poderão até impedir essa ira de Deus pelo simples fato de negá-la. Pelo simples argumento de não acreditar nisso. Como se pudessem mudar os milhões de anos e de séculos da história na vida infinita e miserável que tem. Se encontrarão com aqueles que no passado fizeram a mesma coisa. E se encontrarão no inferno. Sem possibilidade de voltar atrás. Sem chance de arrependimento. Sem nenhum ato de misericórdia humano e divino. Se encontrarão lá por toda a eternidade. Pelo tempo indescritível, pelo raciocínio humano. Incapaz de ser definido pela mente, pelos computadores do mundo. Ficarão lá para sempre. Porque estão vivendo nessa vida debaixo da ira de Deus. Não entraram para o guarda-chuva da graça, que não é fruto de convencimento, nem fruto de religiosidade, mas de novo nascimento que implica em mudança de vida, de atitude e comportamento. Estão indo para o inferno e chegarão lá. Mas na igreja muitos se vestem de religiosidade. Mas também, de igual maneira, devido às suas paixões, estão comprometidos com Satanás. São filhos do diabo.
estão na igreja e professam as coisas da religião, mas são filhos do diabo. Porque com as suas vidas negam o santo. Com as suas atitudes negam a devoção a ele. Com seus raciocínios inutilizam os conceitos da palavra de Deus. Se vestem de religiosidade, seja por trajes, seja por palavras, seja por hábitos, e pensam que com isso estão fugindo da ira de Deus. Na verdade, eles pensam que estão enganando a Deus. Pensam que estão enganando seus cônjuges. Com a vida que levam, pensam que a sua mulher está sendo enganada, que seu marido está sendo enganado. Pensam que estão enganando seus patrões. Pensam que estão enganando seus pastores. Mas no fundo eles estão enganando a si mesmos. E esse engano deles os levará para o mesmo lugar daqueles que estão no mundo e que negam a existência de Deus. Eles irão também para o inferno, e alguns estão aqui e irão para lá. Pelo mesmo motivo, não tem temor, não tem medo, não tem respeito por Deus. Usam em vão o nome de Deus nas suas bocas para alimentar suas superstições, seus misticismos, suas visões lunáticas da eternidade, sem nenhum apoio nas Escrituras Sagradas, sem nenhuma base na inspiração do Espírito Santo, revelada a homens santos, que escreveram a palavra de Deus. Se casarão no inferno. Tanto aqueles que estão no mundo negando Deus, como aqueles que estão na igreja traindo Deus, se encontrarão para uma núpcias eterna com o diabo. E serão filhos do maligno por toda a eternidade. Nada poderá livrá-los disso. Nada. Todos os subterfúgios que usaram nessa vida, não creio. Isso é coisa de louco. Ou então eu sou santo, estou jejuando. Todos os artifícios que usaram não servirá lá. Nada mais servirá lá. Estão indo para o mesmo destino eterno. Por quê? O profeta Abacuque, ele diz por quê. No capítulo 1, no versículo 13, falando sobre Deus, Abacuque diz: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Tu não podes tolerar a maldade. Abacuque tem uma visão clara. Por que acontece tudo isso? Porque Deus não consegue tolerar o mal. Deus não consegue tolerar o mal. Muitas pessoas confundem tolerância com paciência. Paciência é um tempo de espera. Mas tem um fim. Não é para sempre. E ninguém tem o tempo exato da paciência de Deus. Certamente já acabou com alguns que estão aqui. E outros está se esgotando. Quando termina o tempo da paciência de Deus, só resta a intolerância de Deus. Deus não tolera mais o mal. Deus passa a não aceitar o mal. E aí nasce a ira. A ira de Deus. Quando Ele não suporta mais o mal. Quando termina o tempo da paciência. A melhor definição que eu encontrei para ira é a seguinte: a ira é a resposta emocional diante da percepção do mal e da injustiça.
A ira é uma construção no ser interior de uma pessoa, que mexe por dentro dela, expressando indignação, revolta, descontentamento, insatisfação, intolerância. A ira é uma resposta da emoção, uma resposta interior, quando é assistido mal, quando é visto mal. E nós somos ensinados pelas Escrituras Sagradas a imitarmos Deus e a termos ira. A palavra de Deus nos ensina a termos ira. Somente as pessoas que não se importam com as maldades éticas, maldades morais, não se iram. As pessoas que estão vendo a injustiça sendo praticada, o erro acontecendo e ficam passivas, não se iram, não se incomodam, não têm intolerância, não têm indignação. As pessoas que veem os erros morais, pecados, iniquidades, desaforos feitos a Deus, negligências com Deus, negação de Deus, destemor em relação ao Criador, afronta a Deus, blasfêmia, hipocrisia. E quem não se incomoda com isso não se ira. Afinal de contas, não cumpre os mandamentos de amar a Deus sobre tudo e ao próximo com a si mesmo. Se nos comportamentos morais estão desprezando a Deus, não se importa. Se nos comportamentos éticos estão desprezando as pessoas, também não se importam. Porque não tem ira. São incapazes de se irar. E eu repito para vocês, o Novo Testamento nos ensina a termos ira. Pelo menos 2 citações, a primeira delas em Efésios. No capítulo 4, versículo 26, começa dizendo: quando vocês ficarem irados. E aí a gente percebe, tem a percepção de que ficar irados é uma situação real na vida do crente, que precisa ser presente. O Espírito de Deus diz através do seu servo: quando vocês ficarem irados, não pequem. Cuidado com a reação da ira. Da ira nasce o ódio. Quando peca-se, e o ódio mata, despreza, destrói, aniquila. O que Deus nos fala é que nós temos que nos irar, sermos intolerantes, termos uma reação interior emocional quando percebemos o pecado na área ética entre as pessoas, na área moral com Deus. Termos um inconformismo, uma indignação, mas temos que saber administrar isso no nosso interior, para não pecar, permitindo que a ira se transforme em ódio e tenha ações do ódio. Também aqui nesse texto de Efésios 4, 26, diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Também diz: tome cuidado para não deixar esse emocional teu ferido ser na sua vida uma marca, porque isso vai ferir você, vai matar você, e você vai ser uma pessoa doente emocionalmente, por causa da ira que você não soube lidar. Então, em outras palavras, o que o Espírito Santo diz? Ele diz: vocês devem se irar. Isso é tão claro que no capítulo 5, deixa eu ver se eu acho, capítulo 5 de Efésios, versículo, deixa eu achar aqui, irmão, só um minuto. Eu não marquei essa referência, capítulo 5 de Efésios, versículo 11, se eu não me engano.
Preciso ler para vocês. Isso. Capítulo 5 de Efésios, versículo 11 diz: não participem dessas obras que geram em vocês ira. Essas obras infrutíferas das trevas. Antes, esse texto diz: exponham-nas. Na outra versão diz: condenai-as. O que o Senhor nos ensina? Ele diz: vocês devem se irar. Mas vocês não podem pecar com a ira. E peca-se com a ira em duas direções. Gerando ódio que vai deflagrar destruição sobre pessoas. Ou gerando abatimento emocional que vai causar destruição a si mesmo. Mas a Bíblia não diz que diante da ira você tem que ser passivo. Irai-vos e guarde a ira, esqueça, como uma pizza e não se importe com a ira, deixe para lá. Não fique com raiva dos outros, nem ódio, e também não vá ficar doente, precisar de tratamento por causa da ira. Não, e pronto, acabou. Não! A Bíblia diz: reaja. Como? Condenando as obras das trevas. Denunciando aquilo que causa ira. Falando daquela iniquidade. Combatendo aquele pecado. Dizendo que aquela atitude é injusta e errada. Que aquele comportamento é profano. Condena as obras das trevas. Canaliza toda essa ira para denunciar as obras das trevas. Uma outra passagem bíblica que nos ensina a nos irarmos é Romanos capítulo 12, versículo 2. Lá o Espírito Santo nos diz para não nos conformarmos com este mundo. A única maneira de não se conformar comigo o mundo e não ficar igual ao mundo é se irar com esse padrão de comportamento mundano e carnal dentro da igreja. De pessoas que não se importam com Deus. É a única forma de não se moldar. É necessário, primeiro, ter um inconformismo gerado por essa ira e depois não se moldar com uma reação. Qual reação? Transforme a sua mente. Não deixe essas coisas que estão sendo colocadas como naturais e normais para as pessoas fazerem parte do seu acervo mental, da construção dos seus raciocínios. Protejam a sua mente para que vocês não sejam esmagados no curso desse mundo, naquilo que vocês creem. Não se moldem, transformem-se. Já é dito e vocês sabem que uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Um pecado praticado muitas vezes passa a ser atos até de religião e santidade. Existem pessoas que têm comportamentos completamente desprovidos da orientação do Espírito e da palavra, mas porque já estão tão calejados nisso, para eles já virou algo normal e isso vai levá-los para o inferno. Aquela película vai se romper a qualquer hora e eles vão para lá e vão ser pegos de surpresa, porque se enganaram pensando, não tem problema isso, e se afundaram nisso. Eu preciso terminar. Ainda não consegui falar do cavalo. Eu quero falar do cavalo. Esse cavalo me tirou o sono. E eu estou fazendo toda essa introdução para chegar no cavalo vermelho. E falar do cavalo vermelho. Ainda não consegui. Antes de falar do cavalo, se eu conseguir falar do cavalo hoje, Zacarias mostra que a ira de Deus se manifestou no passado. Zacarias 1:2, o Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Que a ira de Deus, diz Isaías, vai se mostrar no futuro. Isaías 66:15 diz, o Senhor vem num fogo, transformará em fúria a sua ira. Transformará em fúria, percebem o tempo futuro do verbo? Transformará. Ele pegará a sua ira e fará com que a sua ira se manifeste como um fogo, como labaredas. A sua repreensão queimará, aniquilará, destruirá.
Até aí há uma concordância geral, porque nós queremos fugir da nossa responsabilidade e pensamos, estamos na graça. Não estamos nem no passado, nem no futuro, estamos na graça. Mas a ira de Deus se manifesta no tempo presente também. Não é coisa do passado e do futuro apenas, é de hoje. E hoje o mundo está debaixo da ira de Deus. E muitos de vocês aqui também estão. Seus falsos profetas estão iludindo vocês, dizendo que não. Mas estão, porque as suas vidas estão mostrando isso. Zacarias tem uma visão. No capítulo 1, a partir do versículo 7, ele vê cavalos numa visão. O protagonista dessa história é um cavalo vermelho que tem um homem montado sobre ele e tem um anjo perto explicando o que está acontecendo. A Bíblia conta o detalhe que essa visão é noturna, ele tem a visão à noite. Não é um sonho. Ele está acordado e ele tem a visão desse cavalo vermelho que está andando no meio de murtas, árvores que não cresceram. Árvores pequenas, que ficam por aqui na altura de um homem, ou um pouco mais, ou um pouco menos, mas que não cobrem o homem. E esse cavalo vermelho com um homem branco, com um homem sobre ele, está andando ali. Cavalo na Bíblia tem sentido de força, de velocidade. O que aquele cavalo vermelho está sendo direcionado a fazer pelo homem que está montado nele, debaixo da orientação de Deus dada para o anjo, é algo que tem que ser ágil, rápido, é algo que tem que ser feito com força, até com certa violência. Nos tempos bíblicos, o cavalo era o animal usado para as guerras, para atacar os inimigos, para fugir das ciladas. Os cavalos eram selvagens, não eram domésticos. No versículo 10 fala, nesse diálogo que é travado entre Zacarias e o anjo, no 9 ele pergunta, quem são esses? O que significa isso? E o anjo responde, eu vou lhe dizer. E no versículo 10 ele fala, esse cavalo vermelho e os outros cavalos vermelhos, brancos e marrons que estão atrás, eles são, no versículo 10, são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. Não está falando agora de Jerusalém especificamente, da igreja, do povo de Deus, mas são aqueles que Deus enviou por toda a terra. No versículo número 16 diz que eles estão em toda a terra para esticar uma corda de medir. Ou seja, eles estão com algo para medir a terra, para avaliar a terra, para observar a terra, porque o Senhor lembra. O Senhor sabe o que está sendo feito no escondido, Ele sabe o que é feito dentro do quarto escondido, Ele sabe aquilo que é feito, e você pensa se enganando que ninguém sabe. Deus sabe porque Ele tem cavalos andando pela terra, medindo toda a terra. Ele está medindo, Ele está fazendo uma avaliação do mundo, como é que o mundo está, como que as pessoas estão, o que elas estão fazendo, como que elas estão vivendo. Esses cavalos voltam, e o cavaleiro volta e traz um relatório. No versículo 11, eles dão um relatório para o anjo. O anjo fala desse relatório, primeiro com Deus, e fala, Deus, tu não vai ter misericórdia não, Senhor, porque o relatório não é bom. Quando nós olhamos o relatório, nós pensamos, esse relatório é bom, mas o relatório não é bom. Assim estão muitas pessoas sendo enganadas hoje, ouvindo relatórios e pensando é bom, mas não é bom. No versículo 11, o cavaleiro diz, percorremos toda a terra, e a encontramos em paz, e tranquilidade. Fomos por toda a terra, medimos a terra toda,
está tudo bom. Era a época do rei Dário. O rei Dário estabeleceu 70 anos de paz na terra. O poder econômico crescia, as forças militares cresciam, a autoestima do povo estava alta. Isso me leva a pensar nos dias da vinda do Senhor, quando os homens estiverem dizendo: paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. Eles estão vivendo dentro daquele contexto que eu lembrei os irmãos, de iniquidade, de pecado, seja o povo de Deus, Israel, seja o povo do mundo, estão vivendo desprezando Deus, nas suas paixões, no seu materialismo, mas as coisas estão indo bem, e eles estão em paz e tranquilidade. Mas o anjo entende, porque anjo entende relatório, lê relatório melhor do que a gente tem dificuldades de ler relatório, mas o anjo entende o relatório. E quando o anjo ouve o relatório daquele homem que está no cavalo vermelho, dizendo: a terra toda está em paz e tranquilidade, o anjo diz ao Senhor, Senhor dos exércitos, versículo 12, até quando deixarás de ser misericordioso com Jerusalém? Até quando deixarás de estar indignado? Espera um pouquinho. Tudo paz e tranquilidade, tudo bacana. Que relatório bom. Não, não é bom não. A leitura que Deus faz é diferente da nossa. Não é bom não. Versículo 11. O relatório é que a terra está em paz e tranquilidade. No versículo 15. Em resposta ao relatório, Deus diz: estou muito irado contra as nações que se sentem seguras. Estou muito irado com essa gente, que embora esteja vivendo completamente desassociada de mim, dos meus valores, me negam. Dessa gente que pratica idolatria, imoralidade sexual, feitiçaria. Dessa gente cheia de paixões carnais, terrenas, para as quais dedicam o tempo, a devoção delas, e me negam. Que amam mais o mundo do que a mim. Eu estou indignado com essa gente, eu estou irado com essa nação. Porque eles são assim e se sentem seguros. Por quê? Tem algum dinheiro no bolso. Tem uma roupa bonita, tem um carro, tem um trabalho, tem uma posição, tem um cargo na igreja. E se sentem seguros. Tiveram uma revelação de Deus ontem. Se arrepiaram num culto. E se sentem seguros a despeito das suas vidas serem sujas e porcas e imundas aos olhos de Deus. Deus diz: eu estou muito irado com eles. Preciso levar os irmãos a lembrarem, ou a pensarem, ou a entenderem uma coisa. Quando Deus criou Israel, Jerusalém, Ele tinha um propósito quando chamou Abraão, quando tirou aquele povo do Egito. Ele tinha um propósito de se revelar ao mundo inteiro através daquele povo que o profeta chama de meninas dos olhos de Deus. Israel tinha que ser na terra um reflexo da glória de Deus. Ou seja, o que Deus é, Israel tinha que mostrar para que o mundo inteiro soubesse quem Deus é, através de Israel. O salmista ele diz: orai pela paz de Jerusalém, porque aqueles que oram pela paz de Jerusalém são protegidos e abençoados. O que isso tem a ver com esse contexto? Jerusalém está destruída. O templo está no chão. Não existe mais glória de Deus na terra. Os ídolos se espalham nas nações. O povo de Deus é negligente, não constrói o templo. Ageu se levanta e diz: é tempo para vocês construírem as suas casas apaineladas, decoradas, enfeitadas. E dizem: não é tempo de construir a casa de Deus.
A glória de Deus foi embora. Cadê a arca? Cadê os sacerdotes? Cadê os levitas? Cadê a adoração? Cadê o serviço? Deus está sendo expulso da terra. Deus está sendo minimizado no conceito das pessoas. Quando vai aquele que tem a vara de medir sobre a terra, como é que encontra a terra? Em paz e tranquila. Em paz e tranquila. A honra de Deus foi desprezada, a glória dele foi embora, a imagem dele na terra não está mais visível, Israel está destruída. É por isso que o anjo diz para Deus: até quando não terás misericórdia de Jerusalém? E Deus deflagra a sua ira sobre a terra por esse estado de coisas. Não é muito diferente dos dias de hoje. Esse é o estado da humanidade decaída, deitada em berço esplêndido, que não se importa com o reino de Deus, com a obra do Senhor na terra, que não se importa com missões mundiais, que não se importa com as igrejas, que não se importa com a pregação do Evangelho, que não se interessa em ver Deus sendo glorificado no crescimento espiritual das pessoas por meio do discipulado, que está entregue às suas coisas, às suas vidas, voltadas para si mesmos. Não estão ligando para a glória de Deus. E estão dando os testemunhos. Comprei um carro. Estou muito feliz porque consegui esse terno novo. Estou muito contente porque é a minha vida, porque eu. Não é diferente nos dias de hoje. E se naquele tempo o mundo estava debaixo da ira de Deus, e o profeta Zacarias se levanta e fala: Deus está irado com os seus antepassados. Nunca podemos imaginar que o mesmo comportamento vai levar a um resultado diferente. E hoje é o mesmo comportamento no mundo e na igreja. Pessoas que estão pensando que fogem da ira de Deus por excluírem Deus, ou então por camuflarem-se debaixo de aparências religiosas. Fingidos, hipócritas. O inferno os está esperando daqui a pouco. Porque não temem ao Criador. Em Romanos capítulo 1, nós vemos como é que se manifesta essa ira de Deus nos tempos atuais. No versículo 18, capítulo 1 de Romanos, diz que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Todo tipo de maldade, todo tipo de engano, todo tipo de desonestidade, seja no trato, seja nas atitudes, provoca a ira de Deus. Ah, mas pastor, e eu que estou na graça? Se você está na graça, você não provoca a ira de Deus. Se você provoca a ira de Deus, você não está na graça. E fora da graça só tem a ira. Não fique você pensando que a graça de Deus é produto barato de prateleira de mercado, que é promoção e saldão de fim de ano, que Deus está desesperado atrás de você. Você é que tem que se desesperar atrás de Deus. Se você não tiver Deus, Deus continua sendo Deus. E você, se não tiver Deus, você é que vai deixar de existir na eternidade, numa vida de gozo, e vai sofrer no inferno. Você não faz favor nenhum para Deus em estar na igreja. E muito menos em se colocar debaixo da graça.
A ira de Deus é revelada, não foi revelada, não será revelada, é revelada. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Não é ira contra demônios, é dos homens. Talvez de você, que vive na injustiça, na impiedade, que suprime, que esconde a verdade e traz à tona a injustiça e o mal. Em consequência disso, o versículo 24 diz que Deus os entregou à impureza sexual. Somos livres, eu sou casado, mas eu tenho outra mulher, eu sou livre, tenho que me divertir, tenho que ser feliz. Bobo, não é você que faz isso, Deus te entregou para essa vida. Você é escravo dessa vida. Somos jovens, somos livres, temos sexo antes de casar. Tolo, Deus os entregou essa impureza, porque vocês rejeitaram Deus. Então Deus entregou vocês para esse comportamento. Deus entregou a impureza. Eles seguem os desejos pecaminosos do coração, degradam-se o corpo entre si. Todo tipo de ação sexual, deu algum prazer, deu alguma vontade, deu alguma paixão, vai lá e faz. Tolo, Deus te entregou a isso, porque você rejeitou Deus e está debaixo da ira dele. Fique pensando, não, é que eu sou esperto, aqueles bobões lá da igreja, aquela moça que casa virgem, são bobão. Eu sou esperto, nada, você é bobo. Deus te entregou a esse comportamento que vai te destruir e que vai te levar ao inferno. Rejeitou Deus, Deus te entregou. No versículo 26, num passo degradante, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro, Deus os entregou às paixões vergonhosas. No versículo 24 diz, Deus os entregou aos comportamentos sexuais desregrados, pecaminosos. No versículo 26 diz, agora isso aumente, e agora são paixões vergonhosas. E se você ler a sequência, fala homem com homem, mulher com mulher, homens com animais. É uma degradação. São salas de espera do inferno. E depois no versículo 28, diz, olha, já que vocês rejeitaram, desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. A mente de vocês não é boa. Fala para o seu irmão, cuidado para não ser xarope, irmão, na sua cabeça. A mente não é boa. A mente não é boa. É uma disposição mental reprovável para pensar e falar o que não deve. Para fazer o que não deve. É uma mente malignizada, tomada por demônios. E o que acontece com quem está assim? Versículo 39. Cheios de injustiça, de maldade, de ganância, de depravação, de inveja, de homicídio, de rivalidades, de engano, de malícia, bisbilhoteiro, caluniador, inimigo de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os pais, são insensatos, não são leais, não têm amor pela família, são implacáveis. É a disposição mental que é o terceiro estágio de quem está entregue, de quem já está na porta do inferno. É interessante como isso acontece no meio do povo de Deus, ou do suposto povo de Deus. Não fique com uma capa religiosa. Por fim, a ira de Deus resulta numa coisa, pregação. Por isso que eu estou aqui. Capítulo 1 de Zacarias. O versículo 2 diz, Deus se irou com seus antepassados. O versículo 3 diz, por isso diga ao povo. Deus se irou, por isso diga. Deus se irou, por isso pregue. Deus se irou, por isso profetize. Não, esses profetas de aluguéis, interessados no seu bolso, que estão bajulando vocês com palavras de lisonjas,
para engodá-los, para enganá-los, porque eles não estão preocupados se você vai para o inferno. Diga ao povo, voltem para Deus. Voltem para Deus. E eu me voltarei para vocês, diz o Senhor. Chame o povo para se arrepender. Chame a igreja para se arrepender. Eu estou chamando vocês a se arrependerem. Chame o mundo a se arrepender. Diga, pregue, fale. Essa é a reação de Deus. Deus se ira. Ele não fica com ódio. Alguém pode perguntar, como que Deus ira? E a Bíblia diz que Ele é amor, Ele ama e Ele se ira. Ele tem uma reação emocional a toda maldade e iniquidade. Mas Ele não destila ódio e destruição. Mas Ele não se diminui. A ira dele não faz mal para Ele. Ele reage com a palavra, chamando ao arrependimento. Mas não pense que a palavra chamando ao arrependimento apazigua a ira de Deus. A única coisa que apazigua a ira de Deus é a graça. É quando alguém se coloca debaixo da graça e nasce de novo. É quando alguém passa a viver dia após dia como um recém-nascido em Deus e que vive a nova criatura que é. É só aí que a ira de Deus se apazigua. A pregação não apazigua. Deus não está menos irado porque eu estou pregando isso. E porque você está ouvindo. Não! Percebe no capítulo 1, versículo 1, que diz no 8º mês do 2º ano. Depois no capítulo 1, versículo 7, diz no 11º mês do 2º ano de Dário. O que tem a ver? Primeira vez que Deus fala com Zacarias. E mostra a realidade. Ele espera 3 meses para falar novamente e mostrar a realidade. Porque é assim que funciona. Deus fala e espera uma reação. Deus fala e espera um comportamento. Deus fala e tem paciência. E aí que os zombadores de Deus se aproveitam. Porque Deus fala hoje, dia 18 de fevereiro de 2018, e no dia 18 de março de 2018 não aconteceu nada. A ira não manifestou. Dia 18 de abril não aconteceu nada. E os zombadores de Deus pensam, aquela palavra ficou lá, era só mais uma pregação, era só mais uma palavra. Mas Deus, Zacarias, ou seja, Deus se lembra. Deus lembra. Bom, termino aqui no versículo 15. Onde eu percebo uma coisa, a ira de Deus com os convertidos, com quem nasceu de novo, com quem vive como convertido, é diferente. Ele se ira também, mas é diferente. No versículo 15, quando vem a notícia e o cavaleiro que está montado no cavalo vermelho dá o relatório e diz, a terra está em paz e tranquilidade. E o anjo põe a mão na cabeça, se é que anjo tem mão e cabeça. Ele põe a mão na cabeça e fala, até quando o Senhor não terá misericórdia de Jerusalém? Ele ora a Deus, até quando não terás misericórdia de Jerusalém? No versículo 14 o Senhor diz, tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Mas estou muito irado com essas nações que você me trouxe o relatório. Eu estou sendo muito zeloso com o meu povo. E ele conclui no versículo 15. Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo. Estava apenas um pouco irado. Perceba que ele diz, eu estou muito irado com essas nações. Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo. Por quê? Que ele está muito irado com as nações e apenas um pouco irado com o seu povo. Lembre-se que o povo de Deus presume-se aquele que nasceu de novo
e que vive como alguém que nasceu de novo. E mesmo assim Deus está dizendo, eu estava um pouco irado. Quem aqui é perfeito? Levante a mão, por favor, que nós vamos dar uma salva de palmas e gritar aleluia ao teu nome. Quem aqui é nascido de novo, diga glória a Deus. Ué, mas vocês são nascidos de novo e não levantaram a mão dizendo que são perfeitos? E Deus diz, eu estou um pouco irado com o meu povo. E o povo que nasceu de novo não vai causar ira a Deus, mas ele diz, eu estou um pouco irado com o meu povo. Mas eu estou muito irado com as outras nações, por quê? Versículo 15 ele diz, eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. É por isso que tem muito crente apanhando das pessoas aí fora, espiritualmente falando. É por isso que tem muito crente que o mundo engole eles, destrói eles. Satanás pinta e borda na vida deles, na casa deles, na finança, na saúde. Vai fazendo o que bem quer na vida deles. Por quê? Porque aquele que é nascido de novo, tem que viver como quem nasceu de novo e não vive, abre as brechas da sua vida. E ainda que Deus esteja irado pelo erro, pela falha, por aquele tropeço involuntário, por aquela situação não projetada, quando abre as muralhas da sua vida, as outras nações vêm causar muito mais mal sobre ele. E Deus te castiga assim, e o mundo te castiga assim. Quantos entendem a minha linguagem? Deus trata como um pai que corrige o filho que ama e vê aquele filho que é cabeçudo. E ele não é aquele que fica dando graça e tá tudo bem, não. Ele está irado, mas está um pouco irado. Ele permite algumas coisas na vida. Uma dorzinha, um sofrimento, uma lutinha, uma coisa para despertar. Só que essa pessoa não ouve Deus e continua. Aí as nações vêm e trazem muito mais dor. Eu quero sofrer nas mãos de Deus e não quero ser beijado pelo diabo. É muito melhor apanhar de Deus do que receber carinho de Satanás e do mundo. Quem quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Se o mundo vos odeia, primeiro odiou a mim, disse Jesus. Não fique querendo estar assim com seus colegas de trabalho, estar assim, com todo mundo, agradando, quebrando valores, rindo de piadas obscenas, falando mentiras, negociando errado. Porque você é um nascido de novo. E a sua postura é para a glória de Deus ser manifestada na terra. Você é a Jerusalém de Deus hoje. Versículo 16 e 17 diz assim, por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém. Ele conclui dizendo, eu vou voltar para Jerusalém, para o meu povo com misericórdia, e ali o meu templo vai ser reconstruído. A corda de medir será agora esticada sobre Jerusalém. Agora é para outro motivo, é para medir a santidade, é para medir a dedicação, é para medir a recompensa que o seu povo terá. 17 diz, diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente. E o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Espera um pouquinho, gente. Eu termino aqui dizendo para vocês o seguinte. O texto sagrado indica que a prosperidade, o transbordar de prosperidade, o consolo, é para as cidades de Deus. As minhas cidades. É para quem nasceu de novo. Não fica que nem beija-flor, pulando na florzinha, tentando tirar o melzinho, e vai embora. Vai embora. Você está só se enganando. Não vem aqui buscar prosperidade. Não vem aqui buscar consolo. E vai embora. Vem na igreja, recebo, tal, vou embora, vivo a minha vida no pecado, do meu jeito, na minha maldade, nas minhas paixões, da maneira que eu bem entendo. Domingo, vou lá buscar, dar um beijinho na flor. Fala para o seu irmão assim, cuidado para não ser um crente beija-flor, irmão. Crente beija-flor. Só vai lá no pólen, no melzinho. Vai embora. Vai embora.
não vai alcançar consolo nem prosperidade do Senhor. Esse melzinho acaba amanhã, de manhã, não tem mais nem o gosto dele. As minhas cidades, diz o Senhor, prosperarão e serão consoladas. O meu povo, ele vai crescer, vai prosperar, vai ser abençoado, vai ser consolado, vai ser cuidado, porque eu agirei com misericórdia sobre o meu povo. O mundo está debaixo da ira de Deus. E você? Eu sei que eu vou fazer um apelo agora. E que talvez 80, 90, 95% daqueles que deveriam vir aqui se humilhar diante de Deus e chorar, ficarão aí montados no seu orgulho, pisando na sua película de religiosidade falsa, sabendo que tem uma vida que ira a Deus, e se enganando, pensando que está enganando até o pastor, a igreja, a esposa, o marido, o patrão, os amigos, e se enganando simplesmente. E eu sei que alguns que estão aqui irão para o inferno, mesmo ouvindo essa mensagem. Irão. Porque o mesmo diabo ao qual eles pertencem cegou o entendimento deles. Eles podem até ter raiva de mim, mas eles não têm raiva dos seus pecados. Eles podem até dizer, nunca mais pisarei nessa igreja, mas eles não dizem, nunca mais chafurdarei no lodo do pecado e da iniquidade. E eu sei que a maioria dos que teriam que vir aqui não virão. Mas ainda assim, eu vou te chamar. Você que está com medo do inferno. Você que está com medo do inferno. Não, eu não tenho medo. Você pode não ter medo por 2 motivos. Primeiro, porque você está na graça realmente. É um novo nascido que vive uma vida de santidade para a glória de Deus. Aí você não tem medo do inferno. Ou segundo, é porque você já está com um pé lá. É porque você já está quase indo para lá. A tua vida te credencia a ir para o inferno. As tuas paixões materiais, carnais, te fazem você negar Deus, família e valores. Indicam que você vai para o inferno, mas o orgulho é maior. A soberba é maior na tua vida. E por isso, você vai com toda essa soberba para o inferno. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. E aqueles que querem fugir da ira de Deus, venham se ajoelhar aqui no altar. Você não tem outra opção. Não é uma outra situação qualquer que vai surgir, não. É só essa. Eu não creio, eu sou budista, você vai com Buda e tudo para o inferno. Eu não creio, eu sou kardecista, Kardec já está lá, você vai junto com ele. Não, mas eu não gosto disso, gostando ou não, você vai. Porque você não tem nenhum temor de Deus. Você ama Satanás na tua vida. É por isso que você o serve. Aqueles religiosos hipócritas que tinham atitudes que negavam Jesus, foram falar com ele. E eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse para eles, são nada, vocês são filhos do diabo. Vocês fazem o que o diabo gosta. Vocês vivem do jeito que o diabo quer. Vocês são filhos do diabo. Quem que quer deixar de ser filho do diabo? Vem aqui. Pastor Ricardo, se prepara para orar. Quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Deus, bendito Deus. Quero me esvaziar. Bendito Deus. Livra esse povo das chamas do inferno, Deus. E de tudo livra da condenação maldita da eternidade longe de ti. Jesus. Livra de toda a condenação, Deus. Livra esse povo pelo arrependimento. Eu quero me esvaziar. Quebra as cadeias, as correntes. Deus, eu quero me desfaz esvaziar as cadeias e as correntes das do dores inferno. e desilusões. Eu quero me
traz mudanças, traz Eu mudanças, quero me traz esvaziar transformações, da prisão do passado em nome de Jesus Cristo. e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Ora, Carlos. Eu quero me esvaziar de mim. Deus, é pelo poder e é pela autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai, que eu oro agora por esses irmãos, Senhor Jesus, que sentiram, Senhor Jesus, o peso da Tua palavra, que foram convencidos pelo único que pode convencer o homem do seu estado pecaminoso, do seu estado de destruição, do seu estado espiritual, que é o Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor trouxe as pessoas aqui, o Senhor fez com que elas ouvissem a Tua palavra, o Senhor mesmo as compungiu, as contristou, o Senhor mesmo tocou o coração delas, Pai. E eu sei também que o Senhor quem vai fazer uma obra de restauração nessa vida, restauração de adoração, restauração de valores, restauração de situações familiares. O Senhor vai fazer uma obra tremenda, porque essas pessoas decidiram abandonar o caminho de trevas, um caminho de destruição, um caminho que as encaminhava em direção ao inferno, e tomaram uma posição nessa manhã, tomaram uma decisão nessa manhã no coração delas de caminhar em direção à luz. A Tua palavra diz, Pai Santo, que aquele que caminha na luz nunca cairá em trevas, Pai. Que esses irmãos que aqui estão possam caminhar diante da luz. Aquele que crê com o teu coração, confessa com os seus lábios, vai ser salvo e não mais temerá o inferno, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se o amor de Cristo tomar o nosso coração, não temeremos mais Satanás, não serviremos mais o inimigo, não temeremos mais o inferno, porque o teu amor vai preencher todo o vazio e todo o espaço, Pai. Eu oro por cada um que veio aqui à frente nessa manhã, que entregou a vida ao Senhor, tomou posições novas, retomou caminhos antigos. Enfim, Pai, todo aquele que veio com o coração sincero diante do Senhor, receba agora da redenção que vem do sangue de Cristo, receba agora do perdão do sangue de Cristo, receba agora do favor de Jesus Cristo, receba agora a graça de Cristo, a graça que limpa, a graça que salva, a graça que sustenta, a graça que fortalece. Receba da graça que vem da parte do Senhor Jesus sobre a sua vida, Pai. É no Teu nome que nós oramos, Senhor Jesus, é no nome de Jesus, Pai. Um instante mais em pé assim. Nós vamos fazer uma oração para apresentar 4 crianças ao Senhor. Os pais com essas crianças já venham aqui à frente. Podem subir. Toninho, vem cá. Faz a oração por eles. Essas crianças que estão sendo apresentadas, apresenta elas e faz a oração, tá? Amém? Esse momento de alegria, essas crianças que vão ser apresentadas diante do Senhor. Temos aqui o casal Domingos e Ana Cristina, e a bênção aqui o Arthur, o Emanuel e a Denise, também lá na ponta, e o filho Daniel, e o nosso pastor querido Ricardo e a Daniela, com o João Pedro e a Maria Flor. Essas bênçãos de Deus, né? Gostaríamos de convidar os parentes dos convidados para se colocarem aqui, os familiares e convidados dos casais, por favor. Os avós, os tios, os cunhados, as tias. Pode vir se direcionar aqui, por favor. Nós já tivemos uma palavra com os casais, já tivemos um particular, e a instrução que nós demos, são servos do Senhor, conhecem a palavra, instruir as crianças no caminho do Senhor, conforme a palavra que foi dita nessa manhã. E nós se baseamos no livro de Jó, no capítulo 1. Só vou me ater ao capítulo 5, ao versículo 5. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo
pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Jó, o homem mais rico do Oriente. Jó que tinha bens, que tinham, sabe, um monte de pessoas que o serviam. E aqui passou na relação só isso. O homem mais rico do Oriente, temente a Deus, justo, e procurava não fazer o mal, mas só fazer o bem. E o que ele nos deixa de exemplo é isso, que com toda a riqueza que ele tinha o cuidado com seus filhos. Ele tinha o cuidado de que seus filhos permanecessem no temor a Deus, no temor à palavra de Deus, e que vivessem bons caminhos diante do Senhor. E que o dia a dia nosso não roubem esse tempo precioso de nos preocuparmos com a nossa família, com nossos filhos. Pois esse banquete aqui que ele relata após o banquete, era a unidade dos irmãos. Eram 7 irmãos e 3 irmãs. E eles se reuniam e festejavam numa harmonia. Nós temos que lutar por essa harmonia, por esse amor no lar, diante da presença do Senhor. Vamos estar orando por essas vidas, por esses futuros homens e mulheres de Deus, que a luz venha resplandecer sobre essa face, até a vinda do Senhor. Amém? Todos dirijam as mãos para cá, abençoando os pais e essas crianças. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, lhe damos graças, ó Pai querido, por essas bênçãos, ó Senhor, que Tu entregaste aos Teus filhos, herança do Senhor, para que eles venham cuidar, para que eles venham amar, para que eles venham dar o bom ensino da palavra de Deus, para que eles venham se preocupar com essas vidas. Senhor amado, Tu entregaste nas mãos dos Teus filhos, ó Senhor amado, um diamante bruto, a qual eles vão lapidar com seus atos de amor, na instrução do Senhor, atos de bondade, atos de carinho, atos de amizade, atos, ó Senhor amado, que venham fortalecer e trazer a luz, ó Senhor amado, ao caminho dessas vidas. Que o Senhor capacite a cada pai, a cada mãe, Senhor amado, diante dessa Tua palavra, que eles sejam sacerdotes no lar, Senhor amado, que eles venham sim se preocupar, ó Senhor amado, com a espiritualidade dos seus filhos, com o crescimento diante da Tua palavra, que é verdade. E essas mulheres, mães de Deus, venham auxiliar, ó Senhor amado, os Teus filhos nesse plano e nesse propósito, auxiliando e intercedendo a favor desse crescimento e bênção. Te louvamos, ó Pai querido, por cada vida, em nome de Jesus, que esses lares estejam debaixo da Tua graça e da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aplauda o Senhor por essas bênçãos. Aí uma lembrança da igreja, para que eles venham se lembrar desse momento diante de Deus, diante do amor dos pais e diante do amor da igreja. Continue orando, queridos, pois aqui se formou família e nós somos a verdadeira família de Cristo. Temos que estar em constante oração por os nossos filhos, por os nossos irmãos e pelos nossos amigos. Amém? Creio que mais nada. Então, levante a mão. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos. E vocês que estiveram aqui nessa manhã, estejam aqui à noite, para continuidade dessa palavra, para fortalecer ainda mais o nosso coração. E para estarmos orando pelo nosso pastor, aquele que se preocupa com a família de Cristo, que se preocupa com as nossas vidas. Vamos trazer esse voto de amor, estarmos orando para ele à noite. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe, queridos. A paz. Deus abençoe.